Nós estamos aqui hoje para discutir um pouquinho sobre homeopatia. Mas o nosso objetivo não é falar sobre esse tipo de terapêutica que já é muito bem conhecida e utilizada por milhões de pessoas em todo o mundo. O nosso objetivo hoje é tentarmos fazer uma correlação entre a homeopatia e o espiritismo. Vamos iniciar com uma pequena matéria que vai nos introduzir ao assunto. Nasceu em Meissen, Saxônia, em 11 de abril de 1755. Medicina e anos depois abandonou a profissão, passando a dedicar-se à tradução de obras científicas. Ao traduzir Matéria Médica de Quyen, no trecho que se refere ao tratamento de febre intermitente pela quina, discorda e resolve aplicar a droga em si mesmo. Conclui que doses elevadas da quina podiam provocar febre intermitente no homem são, e pequenas doses curariam o homem doente. Surgiu então a nova doutrina terapêutica, a homeopatia. Organamon afirma que o corpo material deve ao ser imaterial que o anima, tanto no estado de saúde como no de doença, todas as suas sensações. Mais tarde, o espiritismo chamaria isto de perispírito. Os médicos holopatas, que eram seus contemporâneos, não o aceitaram, polemizaram e inclusive o perseguiram. Hahnemann tinha fé em Deus, uma fé profunda e verdadeira. Terapêutico. No mundo espiritual, esteve presente na obra da codificação, através de mensagens psicografadas, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo. O Dr. José Nilson. O Dr. José Nilson é médico homeopata na cidade de Santos e é também um dos fundadores da Associação Médico Espírita do Brasil, da Associação Médico Espírita Internacional e foi muitos anos presidente, hoje é da diretoria da Associação Médico Espírita de Santos. Dr. José Nilson, muito obrigado por mais uma vez estar colaborando com a gente aqui. Eu que agradeço. Né? Quando a gente fala de homeopatia e espiritismo, eu foi o que idealizou e estruturou a homeopatia, né? Qual seria a relação do Até algumas pessoas confundem, né? Porque homeopatia é uma coisa, espiritismo é outra, são coisas diferentes, mas há uma ligação profunda entre as duas. O Samuel Hahnemann, que foi o organizador da homeopatia, ele, quando Kardec, a homeopatia veio bem antes do espiritismo, tem mais de 200 anos a homeopatia. Que o Samuel Hahnemann foi o fundador, mas tem toda aquela história, uma perseguição imensa, mataram alguns que estava trazendo. Agora, a homeopatia tem toda uma ligação com o espiritismo, porque quando Kardec começou o trabalho dele, o Hahnemann foi um dos primeiros espíritos a se comunicar com Hahnemann. Você vai ver isso em várias passagens. Você pega, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, vai ver uma mensagem sobre cólera, que é o Hahnemann que ditou. Vai encontrar lá em Obras Póstumas a Kardec falando e o Hahnemann ao ponto, tanto em Obras Póstumas como em Revistas Espíritas, o Hahnemann chegando a aconselhar não usar tal médio, usar esse outro, falando para ele, explicando para ele, dizendo coisas sobre doenças, era o Hahnemann o controlador dessa parte espírita. Então tem várias passagens de Kardec ligado com Hahnemann ele conversando. E tem toda uma ligação imensa sobre o trabalho deles dois. Uma das facetas engraçada e triste ao mesmo tempo, o Hahnemann
Kardec. Kardec chegou da aula de química, também conhecia. E na época do Hahnemann, o Lavoisier estava em grande fama. O Lavoisier estava com a teoria do flogístico dele, ele saía para fazer experiência. O Lavoisier tinha casado com uma moça que era muito rica lá na França. Então ele podia sair mostrando os experimentos dele para o mundo todo. E ele estava numa cidade que o Hahnemann morava lá, e tinha chegado lá, e ele foi dar uma experiência no hotel, mas estava tudo cheio. E o Hahnemann ficou lá no fundo sem poder entrar. Hahnemann queria conversar com o Lavoisier e a população praticamente não deixou. E eu fico imaginando, o Hahnemann era o único que tinha condição de conversar com o Lavoisier daquela população, porque conhecia profundamente, e não foi. E Hahnemann ficava olhando aquele homem já com tanto êxito, e ele com uma dificuldade imensa, com aquele quantidade de filhos, levando a dificuldade, e tempos depois estoura a Revolução Francesa e Lavoisier foi decapitado em nome da Revolução Francesa, porque ele era casado com a moça rica e eles estavam matando muitos que chamavam burguês, e o Lavoisier foi decapitado. E tempos depois, Lavoisier e Hahnemann faziam parte da pleide de espírito que estava se comunicando com Kardec. Isso eu acho, porque eles dois vieram depois se comunicar. O Hahnemann, ele tem uma passagem, uma comunicação interessante com a médium da Bélgica. Quem chegou até a escrever um artigo sobre isso foi o Hermílio de Miranda, que é um homem também profundo estudioso, alguém do espiritismo de muito respeito às obras do Hermílio. Conta de uma mensagem do médium que ele fala, ele assina, escreve assim: Hahnemann, ele é o Hahnemann, outrora Paracelso. Ele dizendo que ele é o mesmo Paracelso, isso nesta mensagem. No Espiritismo, a ligação é muito forte, porque a doutrina do Hahnemann é uma doutrina vitalista, trabalha com energia vital, trabalha com esse princípio vital. E o Espiritismo também. Então, só isso já faz ligações. O Hahnemann, ele pega e dá o remédio numa forma dinamizada, que só tem energia, para agir, na realidade ele vai agir no perispírito. Por isso que o espiritismo é fácil de começar a compreender os ensinamentos do Hahnemann. O medicamento que o Hahnemann dá vai no perispírito. E o Hahnemann nem sabia o que é isso, porque o espiritismo não existia. E o Hahnemann transforma a matéria em energia, e numa época que o conceito de matéria e energia não se conhecia, porque só depois, quando apareceu Alberto Einstein, é que isso veio ficar conhecido. Matéria se transformava em energia. E o Espiritismo já faz isso, já trabalha nesse conceito de matéria como o princípio material, matéria única. Tem toda uma lógica, então, né? Porque o Hahnemann, muito antes do Espiritismo, ele estabeleceu um método terapêutico cujo raciocínio, né, fisiopatológico, o mecanismo de entendimento daquela terapêutica, era tratar a parte energética do corpo. E mais tarde ele vem colaborar com o Kardec na codificação da doutrina, em que ele traz todo o suporte teórico até, que vai explicar o funcionamento da medicação homeopática. Ele tem uma mensagem que ele diz que a homeopatia ela vai colaborar muito com o espiritismo, ajudar a compreensão. E o espiritismo vai ajudar a homeopatia. E ele coloca a homeopatia como um dos fundamentos desse processo de compreensão de curas e de doenças. Mas ele coloca como a medicina principal do futuro será a medicina praticada por Jesus. O Hahnemann era profundamente também acompanhava os ensinamentos de Jesus e era cristão autêntico. O Hahnemann viveu na época da reforma protestante, e como todos os intelectuais da época, ele era a favor das na época que ele fez a homeopatia. Depois, ele concorreu do tempo. No Brasil, especialmente, é muito interessante, porque a homeopatia no Brasil, ele foi introduzida pelo Bento Muri e pelo Vicente Martins, no Rio de Janeiro, inicialmente, que era a capital. E o Bento Muri teve dificuldade de ensinar a homeopatia
homeopatia foi nos centros espíritas. Então, os centros espíritas deram guarida para o Bento Muris, centro espírita, e também as lojas maçônicas deram muito Ele era apoio. espírita. Ele, no início, não era, mas onde ele teve conhecimento, teve condição de agir. Agora, o que acontece é que os primeiros homeopatas brasileiros eram espíritas, quase todos. Você veja o Travasso, que foi o que fez a primeira tradução dos livros dos espíritos aqui para nós, foi Joaquim Travasso, e era espírita. E o Joaquim Travasso, e era homeopata. E o Joaquim Travasso, a primeira tradução dele, ele dá de presente para o Bezerra. É coincidência dele ter dado o primeiro livro para o Bezerra de Menezes. O Dias Cruz, que era também espírita, dedicado, era. Aí o que acontece? O Bezerra de Menezes, como Dias Cruz, a homeopatia usava o estudo do magnetismo. Então, eles faziam como se fosse imposição de mão, o equivalente ao passe nosso. Era a homeopatia que fazia. Aí, esses grupos levaram para o centro espírita o passe, porque o Kardec não falou em passe. Então, quem introduziu o passe no Brasil foram os primeiros homeopatas, somente o Bezerra e o Dias Cruz. Quando eles introduziram isto, muita gente nem sabe que o passe foram eles que colocaram. Aí os homeopatas pararam de fazer isso para não confundir aquela preocupação de ciência e não fizeram. Mas até hoje tem homeopata que tem consciência disso, pega principalmente uma criança, bota no colo, abraça, mas a intenção dele às vezes é passando essa transfusão. Nós estamos aqui discutindo sobre homeopatia e espiritismo e descobrindo as ligações ocultas, né, entre essas duas vertentes e que, principalmente aqui no Brasil, tem uma ligação bastante forte. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com o Dr. José Nilson. As Casas André Luiz se esforça para tornar menos difícil a vida do portador de deficiência mental. Atualmente, são mais de 1.200 seres humanos que dependem do nosso apoio. Ajudando as Casas André Luiz, certamente vai tornar as coisas mais fáceis para você mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho.
Homeopatia e Espiritismo é o nosso tema de hoje. Nosso convidado é o Dr. José Nilson. Dr. José Nilson, a homeopatia, ela pode interferir ou ajudar questões espirituais, tipo a obsessão, distúrbios espirituais, transtornos espirituais? A homeopatia puras. Então, naturalmente, ela tem uma ação psicológica muito grande. Inclusive, existem psiquiátricos homeopatas, existe. E ela tem, porque o Hahnemann, que ele primeiro chamou a atenção sobre o problema mental, os sentimentos, as emoções, as raivas, mágoas, as coisas, que melhorava. Depois é que surgiu a medicina psicossomática, é mais recente. O Hahnemann já chamava a atenção disso, que você desequilibra primeiro essa energia vital, depois aparece a doença, e a parte mental é a primeira. E o espiritismo chama a atenção disso, que no perispírito você desequilibra o perispírito e através do chakra você vai desequilibrar essa parte mental, depois a parte glandular, depois os hormônios e por final as partes bioquímicas e aparecer os sintomas. Então ela tem um equilíbrio, porque quando o remédio homeopático equilibra a energia, o sujeito tem condição de repensar por que ele adoeceu, o que é que ele está fazendo, Abre qual a uma finalidade. Ele abre uma discussão para ele saber qual a finalidade que ele está fazendo aqui na vida. O Hahnemann sempre dizia que era para pensar, o jeito de pensar os altos fins da sua existência, o que é que estava fazendo, qual a finalidade de estar vivendo aqui, esses altos fins. Então, o homeopatia, ele tinha toda essa ligação lá. Aqui em São Paulo, quando eu comecei na homeopatia, já faz uns 30 anos, eu era cirurgião, depois eu vim para a homeopatia, e um dos primeiros homeopatas que eu convivi foi o Alfredo Castro. O Alfredo Castro, ele já desencarnou, é um dos fundadores da Associação Médica Espírita, então você vê que ele já era espírita. O Alfredo Castro, ele pegava um grupo de estudantes que estava com ele, estudante, eu já era formado, o grupo tudo formado, mas ele ia, na segunda-feira, ele tinha uma Kombi, ele enchia uns 8, a gente ia para uma favela, ele ia para aqueles bairros de favela, ele chegava lá, abria a Kombi, uns sentavam nas cadeiras, tinha umas cadeirinhas lá, e os medicamentos ele já levava, os medicamentos que tinham sido dados pelo Alberto Seabra, não, tinha sido dado pelo... Daqui a pouco eu lembro dele. Almeida Prado que dava, o Esteve. Aí a gente ia receitando e dando os remédios, todo mundo receitando aqueles meninos. 2 meses depois ele voltava naquela mesma favela. Vinha aquelas mães chegando, tudo com pessoas carentes. E na outra segunda já ia em outra favela. Naquele tempo as favelas não tinha a violência que nós estamos tendo hoje. E eu fico assim, lembrando do Alfredo Castro e lembrando, digo, puxa, olha a bondade daquele homem. Naquele tempo ele já fazia. Aí o Alfredo Castro entrava com pedido na Associação Médica para reconhecer a homeopatia como especialidade médica. E não reconheceram. E ele ficou durante 20 anos, todo ano ele protocolava o pedido para reconhecer, até quando reconheceram a luta. Você vê a luta desses idealizadores. Foi pela mão dele. Ele foi um dos grandes lutadores. Mas nós tivemos muito. Esse Almeida Prado era também espírita. Ele deixou... Ele fazia umas pesquisas muito interessantes sobre o câncer. Ele também é um homem de uma bondade muito grande. Uma vez eu lembro eu conversando com ele lá na associação, logo no início. Aí eu estava numa sala e um menino tossindo em outra. E ele falou assim para mim, esse menino está com a tosse própria para Drósera, o medicamento dele. Eu digo, mas como é que o senhor sabe? Porque na homeopatia a gente tem que saber os desejos, as aversões, os temores, os sintomas mentais. Aí ele disse para mim, olha, quando você tiver muitos quilômetros rodados, você vai entender o que eu quero dizer. E hoje, depois de tanto tempo, quando com esse. Uma vez,
Com o Almeida Prado mesmo, ele chegou para mim logo no início, ele querendo me ajudar, ele falou, olha, você quando for fazer homeopatia, você vai ter muito êxito. Ele disse, você, porque todo mundo tem. Aí ele disse, eu vou lhe explicar uma coisa. Eu digo, diga. Ele disse, no início você vai ter muito êxito, porque é Hahnemann que vai te ajudar, porque ele ajuda todos que estão começando. Mas daqui a pouco o Hahnemann diz, olha, eu não posso mais ajudar, eu vou ajudar outro, você agora se vire sozinho. Aí ele disse, você sempre lembre, toda vez que você acertar, foi o Hahnemann que te ajudou, quando você errar, foi você que errou. E eu, de vez em quando, eu lembro do Almeida Prado dizendo isso, eu digo, mas você veja a lição que ele estava dando para mim, até para não ficar orgulhoso, não ficar, porque tem muitos homeopatas que ficam orgulhosos, porque tem tanto êxito, que ele fica orgulhoso, e não deveria ficar, porque normalmente o médico, ele é instrumento. Nós somos instrumento. O Hahnemann, ele quando estava para desencarnar, com 88 anos, lá em Paris, ele foi para Paris, ele largou tudo, porque ele sempre era expulso. Toda cidade ele ficava uns meses e expulsava ele, porque a sociedade local não queria, os médicos, os farmacêuticos, e na época eu achava estranho aquilo, mas depois eu entendo, era a única forma de divulgar, não existia outra forma de divulgar, ele tinha que ficar naquela peregrinação. E quando ele chega em Paris, já velho, com 88 anos que ele desencarnou em Paris, ele quando estava na cama, alguns discípulos dele ali junto, aí ele disse para os discípulos, agora é que eu vejo que meu trabalho tinha que ser feito de todo jeito. Ele só percebeu na hora do desencarne. Por que ele percebeu? Provavelmente ele estava recebendo visitas de alguns companheiros ligados nessa área, que estava sabendo naquele instante que ele tinha cumprido o trabalho dele. Então ele estava indo voltar como um vencedor, alguém que veio e deixou no veterinária, o farmacêutico, o dentista, o botânico, que também existe a homeopatia nas plantas. Aí ele está fazendo isso tudo, alguém deixou uma terapia para ajudar, para melhorar. Imagina a paz que um espírito desse tem. E ainda tem muito que crescer, não é, Zé Nilson? Porque eu imagino que os mesmos motivos que faziam com que ele fosse hostilizado na época ainda são hoje. Recentemente a gente percebeu aí um movimento para tentar tirar o crédito da homeopatia, porque o remédio homeopático é barato, não é? E tem bom resultado. Então eu acredito que ainda a gente vai passar por cima de alguns interesses econômicos para poder instalar de uma maneira definitiva a homeopatia e levar a homeopatia como recurso para todo mundo, inclusive na parte, né, na botânica, nas lavouras, diminuindo o produto químico, o veneno. Quer dizer, eu acho que ainda tem muito o que florescer ainda a homeopatia, isso é uma coisa. A homeopatia, e a acupuntura, e fitoterapia deveria ser um medicamento de escolha principal no Brasil, porque não quer dizer que é para isolar as outras, não é isto, mas as pessoas começariam com homeopatia, se não melhorasse ia para os outros. Então faz o caminho contrário, porque isso barataria o número de internamento, o número de exames. Para um país como o nosso que tem dificuldade na área de saúde, isso melhoraria. Os ministros da saúde deveriam perceber isto, mas ainda não percebem porque ainda estão imbuídos com outros interesses. As plantas, o remédio homeopático das plantas, diminuiria o número grande de doenças e estragaria menos a terra com esses excessos de para as plantas, você destrói o solo. Terra doente, planta doente, animal doente, homem doente. Esse ciclo vai ter que ser entendido. Ela ficaria muito mais barata. Mas você veja, ela vem chocar com a cultura dominante. Até hoje tem médicos que dizem assim, a homeopatia só cura por sugestão. A gente diz, meu Deus, não diga isso, meu companheiro. Eu digo, como é que isso cura por sugestão? Como é que eu vou sugestionar um recém-nascido? O menino está vomitando, eu dou remédio. Eu vou sugestionar como é que eu vou sugestionar um cachorro que está tossindo, eu vou dar um remédio, vou sugestionar. Eu digo, não argumente assim, se esse argumento é muito pobre. Para pensar um pouco. Aí a gente vê isto, mas é assim mesmo, é igual ao Espiritismo. O Espiritismo podia ser entendido logo? Não. Jesus, quando chegou, entrou em choque com a cultura dominante, a cultura greco-romana, que era materialista, e a cultura judaica, religiosa. Ele entrou em choque.
tinha que acontecer. O Espiritismo chega para relembrar o ensinamento de Jesus. Entra em choque com a cultura materialista dominante e entra em choque com a cultura religiosa dominante. Ele entra em choque. Só que naquela época se matava os primeiros cristãos. Agora a gente só faz xingar ele, diz que ele é doido, que ele é qualquer coisa Tenta assim. desmoralizar. Tenta desmoralizar. É igual a homeopatia. Na época do Hahnemann, mataram os filhos do Hahnemann. Alguns filhos do Hahnemann foram mortos. Agora, não. Agora, graças a Deus, ele só faz dizer que o sujeito e chamar a atenção para essa mensagem importante que foi trazida aqui por esse espírita e médico homeopata, da talvez a maior semelhança ou a maior afinidade que exista entre o espiritismo e a homeopatia, que ambos são instrumentos de paz. E quando a gente começar a entender melhor essas coisas e começar a aplicar melhor isso na nossa vida, a gente vai conseguir mais harmonia entre os grupos sociais e estaremos definitivamente dando um passo para esse tão esperado terceiro milênio. Até o próximo programa. Muito obrigado pela audiência de vocês.